Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Como vai você? Eu estou bem, graças a Deus, né? Dia maravilhoso esse de hoje, quarta-feira, meio da semana. E aí, como foi seu feriadão, né? Sexta, sábado, domingo e segunda. O meu foi maravilhoso, né? Dedicado lá na igreja. Recebi a visita do meu irmão com as minhas sobrinhas que eu amo, né? Recebi muitas visitas, fizemos aqui no sábado chá com elas, foi tudo maravilhoso, né? Então, para mim foi nota 10 o meu feriado. Agora vamos ver a nossa palavra de hoje, né? Para que o nosso dia comece bem, né? A gente inspirado na palavra do Senhor. Glórias a Deus. O nosso texto de hoje está em 2 Reis 10:16, que vai nos dizer: Não tenhas medo, porque mais são o que estão convosco do que os que estão com eles, né? Aqui vai se referir a Eliseu, né? Que estava a guerrear contra o rei da Síria, né? E ali naquele momento, né? Tinha mais anjos com ele do que soldados com o rei da Síria. Olha que maravilha, né? Deus, ele nos protege de formas infinitas. Às vezes nós não estamos vendo a proteção do Senhor, mas ele está lá, firme e forte, nos protegendo, assim como vai nos mostrar nesta palavra de hoje, né? Mas vamos à nossa promessa, né? Promessa essa que nos abençoa todos os dias. A promessa de hoje está em Naum 1:7. Naum 1:7, que vai nos dizer o seguinte: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Olha que interessante que essa palavra, né, veio contribuir com o nosso texto de hoje. Que maravilha, né? Que está nos dizendo que o Senhor, ele é bom, né? É uma promessa, ele promete que o Senhor é bom e que ele é um refúgio no tempo da angústia. Olha que maravilha! Você está angustiado hoje? Então, entregue-se ao Senhor, né? Ore, fale com ele, né? E ele vai te proteger, ele vai te abençoar, ele vai mandar anjos, muitos anjos, assim como fez com Eliseu no passado, vai fazer por você hoje, né? Qual é a guerra que você está enfrentando? Qual é o problema que você está encarando, né? Qual a dificuldade está te impedindo de prosseguir, né? E você não vê uma saída, você não vê um escape, mas saiba que Deus neste momento está colocando anjos ao seu redor, e não são poucos não, para lhe defender, para lhe apoiar, para lhe abençoar. Sabe por quê? Porque Deus protege aqueles que amam ele, né? Aquele que ele ama também, né? Ele nos ama, então ele nos protege. Que maravilha. Vamos lá ao nosso texto de hoje. 2 Reis 6:16. Não tenhas medo, porque mais são os que estão convosco do que os que estão com eles. Nos dias do profeta Eliseu, houve um impressionante exemplo de apoio angelical. Certo dia, quando um servo se levantou quando seu servo se levantou cedo e olhou para fora, viu que a cidade em que se encontravam estava cercada por cavalos e carros de guerra. O rei da Síria havia enviado uma poderosa força militar para capturar Eliseu. O profeta sabia da presença de hostes angelicais para ajudá-lo, né? Então o profeta, ele tinha ciência de que os anjos estavam ali, ele conseguia ver, né, os anjos que estavam ali
Mas o servo de Eliseu não via, né? Mas seu servo não via nada. Então, assim Eliseu começou a orar e a dizer: ó Jeová, por favor, abre-lhe os olhos para que veja. Deus abriu imediatamente os olhos do ajudante, de modo que viu. E eis que a região montanhosa estava cheia de cavalos e de carros de guerra, de fogo, em torno de Eliseu. Olha que maravilha, né? Os exércitos da Síria, né? Eles tinham aqui cavalos e carros de guerra. Mas os anjos que apoiavam Eliseu, né? Vai nos dizer aqui, ó, que a montanha estava cheia de cavalos e carros de guerra de fogo, ou seja, mais potente, né, dos que os reis da Síria. É como eu disse, o seu problema é grande, o seu problema é o rei da Síria, né, que está vindo sobre você com cavalos de guerra, com carros, né, potentes, mas Deus vai contra eles, porque o que está com você é muito mais maior, mais grandioso do que o que está com o seu problema, né? Não tenhas medo, abra os seus olhos espirituais para que você veja a maravilha do Senhor ao seu redor, a maravilha de Deus te abençoando, né? Te livrando de todo mal, estando sempre contigo, né? E vai nos dizer assim: tendo compreensão espiritual, nós também podemos discernir que os anjos, todos sob a direção de Deus e de Cristo, dão apoio e proteção ao povo de Deus, né? Isso é óbvio para nós, né? Que os anjos do Senhor dão proteção para nós. Nós vemos, né? Quantas batalhas os hebreus, né, batalharam ali e só venceram porque Deus era com eles, né? A única batalha que eles foram sem consultar a Deus, ou seja, eles não foram com Deus, eles perderam aquela batalha, né? Mas toda a batalha que eles foram, que Deus ia à frente, eles venceram, porque Jesus, né? Deus, eles mandam os seus anjos, né, para que venha nos abençoar, nos proteger, nos dar sabedoria, abrir nossos olhos, né? Olha que maravilha, nós temos um Deus, né, que cuida de nós. Eu sempre repito isso, Deus cuida de nós nos detalhes, né? E são tantos detalhes em todas as circunstâncias, né? Que quando nós analisamos, gente, olha que maravilha, como é maravilhoso, né? Nosso Deus poderoso. Que Deus é esse, né? Tem até um hino que fala, né, que Deus é esse que faz abrir o mar, que Deus é esse que anda sobre as águas, que Deus é esse que multiplica pães, né? Que multiplica peixes, que cura, né? Que restaura, que ressuscita. Esse é o nosso Deus, né? Você está de cama, você está enfermo, ore a teu Deus, né? Peça a Ele que levante a você, né? Que traga restauração, saúde para sua vida, né? Melhora de vida, né? Sua situação é financeira, sua dificuldade é financeira, ore ao Senhor para que Ele venha intervir. É falta de emprego, ore a Ele, né? Você está sem dinheiro para pagar as contas, ore ao Senhor. Está sem alimento, ore ao Senhor. Tudo apresente perante a presença de Deus e Ele vai prover. Mas você tem que pedir e confiar, esperar o tempo de Deus, que não é o nosso tempo, né? Eu espero o tempo de Deus há 20 anos sobre uma questão na minha vida. Não desanimei, né? Eu fui escrava do pecado por mais ou menos 20 anos da minha vida também.
e fui liberta desse pecado. E agora eu espero em Deus há quase 20 anos pela bênção que Ele vai me dar. Eu tenho certeza absoluta de duas coisas: que Ele vai me dar o meu pedido e que Ele voltará para nos buscar, para levar eu e você num corpo glorificado para morar no céu. Olha que maravilha, né? Que certezas maravilhosas que nós temos aqui, né? Vamos tomar água, sempre tomando água, para nos hidratarmos, né? Agora vamos lá à palavra, né, de hoje, que está em 2 Reis, Segunda Reis 6:16, né, que vai dizer: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão convosco do que os que estão com eles, né? Então aqui o anjo vai dizer, né? O anjo do Senhor está dizendo aqui, ó, para nós, para mim, para você, hoje. O anjo de Deus está dizendo para você hoje: não temas, porque mais são os que estão contigo do que os que estão com o seu inimigo, com sua enfermidade, com o seu problema, né? E vamos ler aqui o que aconteceu, o que sucedeu, né? Que Eliseu revela os planos do rei da Síria. Vamos ver o que vai falar aqui. E o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente no coração do rei da Síria. Achou os seus servos e disse-lhes: não me fareis saber que dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, o rei meu senhor, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falastes no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram à noite e cercaram a cidade. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalo e de carro de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse:
fere, fere, peço-te, esta gente de cegueira e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiarei-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás, ferirás tu o que tomasse prisioneiro para a tua espada e com o teu arco. Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Então os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Olha que importante, né? Que essa palavra vai nos dizer. Então aqui estava ali, né? O rei da Síria montou uma estratégia para pegar, né, o povo de Israel, para matar ali, guerrear ali. E aí o que aconteceu? Né? Eliseu, que era homem de Deus, né, chegou ao rei de Israel e disse: olha, não passe por aquele terreno, porque ali está uma armadilha do rei da Síria. E assim ele não foi, né? E o rei da Síria ficou irado, falou: olha, vocês não me disseram que eles passariam por aqui? Né? Não passou ninguém. Eles falaram: não, Senhor, não é isso. É que o homem de Deus falou a eles. Eles falaram: que homem é esse? É Eliseu. Então vai lá e prendam Eliseu pelo que ele fez, né? E eles foram prender. Só que Deus estava ao lado, né, do seu grandioso servo Eliseu. Deus usava Eliseu, né? E ele não iria simplesmente pedir que ele desse um recado ao rei de Israel e o abandonaria. Não, ele estaria ali presente com ele, né? Deus está presente com você neste momento, né? E ele não permitirá que o inimigo prevaleça sobre você. Ah, minha irmã, os meus inimigos, quem são os meus inimigos? Meus inimigos, os seus inimigos não são de carne e sangue, são as hostes espirituais da maldade, né? Que vivem nos lares celestiais, né? As potestades, né? Os principados, né? Todo esse reino satânico, né? Que está tentando nos ferir, trazendo doenças, discórdia, fim de casamento, né? Trazendo palavras amargas, pensamentos ruins, né? O inimigo, ele ataca na sua fraqueza, né? Para que ele tente te vencer. Assim, né, como o rei da Síria teve aquela estratégia, o inimigo também tem a estratégia dele. Mas o nosso Deus, né, que é Rei, nosso Deus que é soberano no exército celestial, ele nos protege, nos abençoa e nos mostra o caminho a seguir, né? E nós temos que fazer o quê? Seguir o exemplo do servo de Deus, Eliseu, e orar, buscar a presença do Senhor. Então vamos fazer isso agora? Eu te convido a fechar os seus olhos e repetir comigo essas maravilhosas palavras em oração, né? E concordância, a minha oração com a sua oração, para que chegue até o trono de Deus, né? E ele se compadeça e nos proteja. Amém? Então, oremos.
Soberano Deus, Pai celestial, grandioso é o teu nome, glorificado, exaltado és tu, Senhor. Pai, nós aprendemos na tua palavra hoje, né, que devemos orar, buscar a tua presença, porque o que está conosco, né, através das tuas bênçãos é maior do que os nossos inimigos, sejam eles quais forem. Pai, neste momento eu apresento a minha vida, a vida do meu esposo, toda a nossa parentela. Apresento, Senhor, meus pastores, presidentes, pastor, dirigente, auxiliar. Apresento, Senhor, em especial, todos os meus inscritos aqui do canal. Senhor, derrame sobre cada um bênçãos, vitórias, milagres, realizações de sonhos, cura, proteção, confiança, felicidade, paz, alegria, descanso. Coloca, Senhor, sobre cada um a resposta que necessitam, Senhor. Pai, que nesta manhã o Senhor possa restituir aquilo que o inimigo tomou. Pai, visita nosso celeiro, nossas compras, Pai, nosso alimento, Pai. Pedimos pelo nosso alimento de cada dia, fornece alimento para aqueles que não têm, para hoje, meu Pai, e vai abençoando o teu povo, Pai. Quem está acamado, Senhor, dá forças para levantar. Quem está de cadeira de roda, dá força para levantar, Senhor. Quem está no leito de hospital, cura, Senhor. Faz o teu agir, passa com a tua mão ungida, consagrada sobre o alto de nossas cabeças, passando por todo o corpo, toda a via sanguínea, Senhor, todos os órgãos até a planta dos pés, vai tirando enfermidade, Senhor, vai tirando doenças alojadas que nós nem conhecemos ainda, Pai. Lança por terra em nome de Jesus. Traga cura espiritual e carnal, traga cura, restituição. Pai, liberta-nos da nossa escravidão espiritual, Senhor, e vai nos cobrindo de bênçãos, ó Pai, fazendo aquilo que nós não podemos. Coloca, Senhor, os teus anjos aqui ao nosso redor, nos defendendo, nos abençoando, Pai, porque assim acreditamos que mais é o que está conosco do que os que estão com nossos inimigos, ó Pai. Lembrando aqui que nosso inimigo, Senhor, é as hostes de Satanás, né? O teu inimigo é nosso inimigo também, Jesus. Deus, obrigada, Espírito Santo, obrigada, Jesus, obrigada por ter nos livrado do leito da morte através do pecado. O Senhor nos livrou dos pecados, nos ressuscitou para uma nova vida, e aqui estamos na presença de Deus, sendo guiado pelo próprio Deus, aleluias. Por isso, Senhor, tudo que eu peço, ó Pai, eu sempre agradeço. Obrigado, Senhor, por cada momento, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e daqui para frente não será diferente. O Senhor irá nos ajudar, nos abençoar, que cada um de nós possamos sentir agora o teu Espírito Santo nos abraçando, tirando angústia, tirando depressão, tirando toda a doença, lançando por terra em nome de Jesus, quebrando o arco, quebrando o laço, quebrando cadeados, abrindo portas, Senhor, em nome de Jesus. Faça tudo conforme a tua vontade, o teu querer. Pai, coloca aqui, né, hastes de anjos, muitos anjos ao redor da nossa casa, no nosso quintal, no nosso portão de entrada e saída. Coloca anjos com espada desembainhada de fogo flamejante, que nenhum mal venha entrar na nossa casa, que nosso lar seja a tua habitação, ó Deus. Venha fazer morada conosco, ó Pai, o que nós te pedimos nessa manhã, ó Pai. E tudo que eu peço e eu agradeço no nome e na honra do teu Filho amado Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que morreu por nós. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor venha resplandecer a face dele sobre a sua vida, né? E que você possa me ajudar, né? Continuar nessa empreitada que iniciamos há 5 meses, né? De estar levando a palavra de Deus à frente, né? Então me ajude compartilhando, se inscrevendo, curtindo, comentando, pedindo oração, participando aqui, né? E
envie para aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra que a fortaleça, né? Para que nós venhamos edificar as pessoas. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração, né, a todos vocês. Um abraço forte, um beijo enorme no seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.